Hello, belas! Vim gravar esse vídeo porque hoje eu tava conversando com uma família e achei que esse vídeo é super necessário, principalmente para nós que temos entre 40 e 50 anos e estamos com os nossos pais envelhecendo. Então, se você tem nessa faixa etária, se você tem pais idosos, senta aí que esse vídeo pode ser muito importante para você e evitar vários problemas ao longo do caminho. Para quem não conhece a minha história, eu tenho um pai biológico, que eu fiquei mais de 20 anos sem ter nenhum contato. E alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos, eu recebi uma ligação da Secretaria de Saúde do Mato Grosso, dizendo que meu pai estava demente, eu sou filha única e eu teria que assumir os cuidados dele. Na época, eu tive que tomar uma decisão muito importante sobre a respeito de onde colocar o meu pai. E eu fiz várias ponderações, várias pesquisas, e é sobre isso que eu vou aqui falar hoje para vocês. Em primeiro lugar, quando a família decide tem que decidir a respeito de um idoso, existe um sentimento muito grande de culpa. Então, existe a culpa que vem da própria família, dos filhos, né? Porque a minha situação é diferente. Eu tive um pai com o qual eu não tive contato, então eu pude tomar uma decisão muito racional a respeito dessa situação. Enquanto eu vejo que muitas famílias acabam ficando presos numa questão emocional muito forte. E eu espero que essa mensagem torne isso mais simples e mais fácil para quem quer que esteja passando por isso. Na época, eu precisei decidir se meu pai ia ficar na minha casa, se meu pai ia para um lar, se eu ia colocar um cuidador. E eu tive que tomar uma decisão embasada. Na minha casa não teria como, não tem espaço e não tem vínculo, né, para ele vir morar comigo. Colocar um lugar com um cuidador, existem várias questões que eu vou deixar isso para o final. Então a gente acabou decidindo por colocá-lo num lar. Meu pai, ele mora no Lions aqui de Brusque. Eu visitei vários lugares na época e acabei decidindo por esse, inclusive com a minha mãe. E existem muitos lares como esse, que são realmente novos lares para esses idosos. Mas a família tem que lidar muito com o sentimento de culpa, né? Que eu não tive que lidar tanto, tive que lidar um pouco também, porque não existia um vínculo emocional e afetivo tão forte. Então, o que eu quero dizer para você que está vendo nessa situação é que você tem que fazer o que é melhor para o seu pai. Muitas vezes, se você mantém esse idoso em casa, que tem uma necessidade muito grande de cuidado, isso acaba causando um adoecimento para a família. Então, muitas vezes, a gente tem outros idosos, né, um pai ou uma mãe morando junto, e se a gente não toma uma decisão corajosa de colocar os nossos pais no melhor lugar para eles, a gente, na verdade, está privando eles de terem um cuidado adequado. Porque mesmo que você tenha cuidador, daí normalmente é durante a manhã, durante a noite, sábado, domingo, não pode ser a mesma pessoa, ninguém aguenta, tem que ser cuidadores diferentes. Isso muda toda a rotina da casa. Muitas vezes você tem que fazer essa contratação, então eu recomendo que se você for ter cuidadores, que você procure uma empresa especializada, porque existe aquele ditado africano que precisa de toda uma tribo para formar uma criança, mas então você precisa de novo de uma tribo para cuidar de um idoso, tá? Não é o trabalho para uma pessoa só, não é o trabalho para uma família só. Então, uma das coisas que a gente tem que vencer quando a gente pensa no cuidado do idoso é a questão da culpa, porque você não está abandonando o seu familiar, você está colocando o seu familiar no lugar mais adequado para ele ter aquele cuidado. E o que eu vejo no meu dia a dia é que muitas famílias pressionam esse limiar até onde não dá mais. E daí, no final das contas, a família está adoecida, já aconteceu alguma coisa muito grave, como uma agressão, por exemplo. Então, eu acredito que cada vez mais a gente tem que pensar nisso antes. E vou dizer como isso mudou na minha vida. A minha mãe, ela sempre dizia que quando ela ficasse velhinha, se ela não tivesse condição de se cuidar, ela queria ir para um lado de idosos. E eu sempre falava para ela que não, que eu nunca ia colocar ela no lado de idosos. Imagina, minha mãe me criou, sem minha mãe eu não seria nada do que eu sou hoje. Ela é a principal referência que eu tenho, ela foi pai e mãe para mim a vida toda. E depois que eu coloquei meu pai nesse lar e quando eu vi o cuidado que eles têm, que eles recebem, eu falei assim, mãe, com certeza, se você precisar, a gente vai te colocar num lar sim, porque o importante é escolher um lar adequado, um lugar bom, que você tenha o melhor cuidado pro seu pai. E, inclusive, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito grande de como a gente quer que a nossa velhice seja em relação aos nossos filhos, né? Será que a gente quer ser isso na vida dos nossos filhos? Ou, quem sabe, a gente possa decidir trabalhar, juntar o dinheiro e ter a condição de ir para um lar bem bom, né? A minha decisão já está tomada. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que isso é um fator de muita culpa, muito medo, muita angústia para muitas famílias. E eu sei que várias famílias estão passando por isso, porque na nossa faixa etária a gente está tendo que realmente tomar alguma decisão a respeito de como a gente vai cuidar dos nossos pais e dos nossos avós. Se você tem condição de cuidar em casa,
ter cuidadores, ótimo. E se você entender que não tem mais como cuidar dessa pessoa em casa, não postergue até o último minuto para colocar no lar. Então a mensagem que eu quero deixar é: pense no que for melhor para o idoso. Porque muitas vezes a gente coloca o nosso sentimento, a nossa culpa, o nosso medo antes do que é melhor para os nossos pais. E aí a gente cria um problema para eles, que não estão recebendo o cuidado adequado, e para a família, que muitas vezes está presa nessa culpa, nesse rancor, no medo do julgamento das outras pessoas, e no final das contas, a pessoa que mais precisa disso é quem está sofrendo, tá bom? Então quero deixar essa mensagem, você que esteja passando aí, esteja passando por isso. Então essa é a minha realidade, não é a minha opinião, eu realmente vivo isso, eu fiz essa escolha, eu precisei olhar por todos esses caminhos, esses processos. Vou deixar os lugares que eu indico aqui, porque às vezes vocês podem ter essa indicação, né? E, enfim, fico à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, podem mandar mensagem aqui, mandar mensagem no direct. E qual é o pai, qual é o filho que não gostaria de um filho ter tanto cuidado, tanto zelo por ele, que estivesse buscando o que é melhor para ele a todo tempo, tá bom? Beijo grande. Vejo vocês logo por aqui.